Vitor Roque será a operação mais cara de compra já feita na história do futebol brasileiro. O vídeo de hoje traz mais atualizações do centroavante no Palmeiras. Descobri o valor do bônus no negócio entre Palmeiras e Barcelona por Vitor Roque e quais as condições para esse pagamento. E fala também sobre mais 3 clubes grandes do Brasil que sondaram Matheus Pereira depois do papo com o Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Vitor Roque no Palmeiras. Pode acontecer a qualquer momento o anúncio do reforço mais caro da história do futebol brasileiro. O Palmeiras já se prontificou a pagar 25 milhões de euros ou 152 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Barcelona. O Barça deu ok ao negócio e fechou nas últimas horas uma compensação financeira ao Betis. Vale a lembrança de que o Vitor Roque estava emprestado ao Betis até junho e o Betis exigia algum valor para que liberasse o atacante brasileiro antes do tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o Barça vai destinar 30% dos direitos econômicos de Izzy Abdi, que já havia sido vendido do Barcelona para o Betis na temporada passada, operação de 7 milhões e meio de euros. Esses 7 milhões e meio de euros equivaleram a 50%, outros 50% seguem vinculados ao Barça, que está repassando 30% a mais do atacante para o clube de Sevilha. Diante desse cenário, o Betis vai aprovar a transferência e com o aval da FIFA, descartando aquele veto de La Liga, a negociação entre Vitor Roque e Palmeiras vai acontecer a qualquer momento, fazendo do atacante de 19 anos de idade o reforço mais caro da história do futebol no Brasil. 152 milhões de reais para o Vitor Roque contra 137 milhões de reais de Thiago Almada, que havia sido comprado pelo Botafogo junto ao Atlanta United. Terceiro lugar nesse ranking é de Paulinho, comprado pelo Palmeiras junto ao Atlético Mineiro por 115 milhões de reais. Quarta posição para Carlos Alcaraz, jogador que pertencia ao Flamengo, ele foi comprado por 110 milhões de reais. O top 5 tem outro jogador que foi do Botafogo. O Fogão havia desembolsado 106 milhões de reais para comprar o Luiz Henrique do Betis da Espanha. Só para arrematar, Vitor Roque deve passar por exames médicos nessa quinta-feira na Espanha para que ele possa assinar um contrato com o Palmeiras de forma virtual e na sequência embarcar para o Brasil. O Palmeiras tem somente até essa sexta-feira para registrar o nome do atleta no boletim informativo diário para que o Vitor Roque tenha condição de atuar ainda nesse primeiro semestre pelo Verdão. Preciso falar agora sobre a concorrência por Matheus Pereira. Vocês souberam que o Flamengo conversou com o Matheus Pereira nos últimos dias, depois de uma sugestão do Alexandre Matos, que é CEO do Cruzeiro. O negócio acabou não avançando, porque o Cruzeiro gostaria que nessa negociação da ida do Matheus Pereira ao Flamengo, o rubro-negro envolvesse o Luiz Araújo, que prefere continuar no Fla. O Matheus também se apressou para dizer que não gostaria de deixar o Cruzeiro. O objetivo dele para sair da Raposa é se mudar para a Europa, exceto para o Zenit. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quinta-feira que o meio atacante recusou uma proposta do Zenit que faria com que seus vencimentos saltassem de 1 milhão e 800 mil reais por mês para 2 milhões e 800 mil reais apenas em salário. Ele ainda teria direito a bônus, mas a esposa do Matheus Pereira não quis se mudar para São Petersburgo, onde joga o Zenit. Pois bem, os outros 3 interessados do futebol brasileiro que buscaram informações sobre o Matheus Pereira nos últimos dias foram Corinthians, Palmeiras e Botafogo, sem proposta para o Cruzeiro. Sabe aquele início de conversa para entender as condições, para saber o que precisaria ser feito para que a conversa avançasse? Acabou não avançando porque o Matheus Pereira reafirmou que não pretende deixar o Cruzeiro para jogar em outro time de futebol no Brasil. Notícia que até surpreende, levando em consideração o clima não muito favorável ao camisa 10. Já havia contado para vocês que parte do elenco não gosta do Matheus Pereira, que também teve problemas com o dono da SAF do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e também com Alexandre Matos. Só para arrematar em relação ao Matheus Pereira, jogador cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, ele havia sido comprado do Al Hilal por 5 milhões de euros. O Cruzeiro é dono de 50% dos direitos econômicos. Quero contar para vocês todos os detalhes da contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras.
A operação foi fechada em 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo do negócio, que equivale a 155 milhões de reais. O Palmeiras desembolsa essa grana e passa a ter 80% dos direitos econômicos do centroavante de 19 anos de idade. Importante contar também que há mais 5 milhões de euros em bônus. Tive acesso às condições desses bônus. Um dos bônus de 2 milhões de euros será pago se o atleta estiver entre os 3 melhores do Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano. Então, se o Vitor Roque ficar em primeiro, segundo ou terceiro dessa competição, o Palmeiras é obrigado a destinar 2 milhões de euros para o Barcelona. Segunda possibilidade, se o Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, ganhar o Balão de Ouro, a Bola de Ouro, algo inimaginável. Se nem Vinícius Júnior conseguiu, por que o Vitor Roque, jogando com a camisa de um time de futebol no Brasil, teria essa oportunidade? A terceira meta, e para mim a mais plausível, se o Palmeiras vencer uma competição internacional, como a Libertadores da América ou o Mundial de Clubes, o Palmeiras é obrigado a indenizar o Barcelona em 1 milhão de euros. Então a verdade é que o Palmeiras desembolsa 25 milhões e meio de euros fixos e pode ter de pagar mais 1 milhão de euros caso conquiste um título internacional. Os outros dois objetivos, para mim, parecem difíceis de serem alcançados. Barcelona, que também precisou repassar 30% dos direitos federativos do Abdi Is para o Betis, jogador que já pertencia ao Betis, mas o Barcelona manteve 50%, agora repassa 30% para que o Betis libere o Vitor Roque. Atleta que já passou por exames médicos, está assinando o contrato e deve ser anunciado nessa sexta-feira como reforço ao Alviverde para no momento seguinte embarcar rumo a São Paulo, negócio conduzido nos últimos dias por André Cury. A saideira sobre o Palmeiras, Leila Pereira, depois de apresentar Bruno Fux e Mikael, os novos reforços do Palmeiras, deu uma entrevista afirmando ou justificando aquela postagem do fim de semana. Depois de o Palmeiras se classificar pro mata-mata do Paulista, a dirigente alviverde usou suas redes sociais para provocar palmeirenses. Com um meme que já se tornou conhecido, ela aparece numa foto acompanhada de uma legenda: "Estão mais calmos?" Leila respondeu da seguinte maneira para explicar toda a confusão criada: "Gostaria de fazer um esclarecimento para os torcedores e jornalistas que disseram que eu debochei dos torcedores. Jamais. Foi uma brincadeira que eu fiz e vou continuar fazendo." A pergunta que fica é: você se incomoda com a brincadeira da Leila Pereira ou tá tudo ok? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Rodrigo Rocha Silva, Nicola, tudo bem? Já podemos bater martelo sobre Vitor Roque no Palmeiras? Sim, a operação está fechada. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos agora para a assinatura do contrato do Vitor Roque ainda nessa quinta-feira. Ele já se submeteu a exames médicos, que eu posso já contar desde já, é que a operação foi fechada em 25 milhões e meio de euros, que equivalem a 155 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus. Quero, nesse programa, contar para vocês de forma exclusiva como vão funcionar o pagamento desses bônus, tá? O Antônio Damasceno perguntando sobre Wanderson e Vila Sante, quando é que eles vêm para o Verdão? Nenhum nem outro, tá? O Vila Sante, a pedida do Grêmio foi de 15 milhões de dólares, até por isso o Palmeiras se acertou com Lucas Evangelista. A operação com o Evangelista vai custar 4 milhões de euros. Nesse negócio, o Palmeiras também aceitou vender o Fabinho para o Red Bull Bragantino, operação de 2 milhões e meio de euros. E aí tem uma observação importante sobre o Fabinho, volante da base do Palmeiras. O Palmeiras vende o jogador por 2 milhões e meio de euros, equivalente a 50% dos direitos econômicos, tá? E parte dessa grana vai para a Portuguesa. A Lusa tinha 30% do valor de uma venda futura, porque o Fabinho nem sabia, foi revelado na própria Portuguesa. Fala, nação palmeirense. A espera está chegando ao fim. O atacante Vitor Roque já está com tudo encaminhado para ser jogador do Verdão, e o anúncio oficial pode sair a qualquer momento. Mas quando ele chega ao Brasil? Quando ele poderá estrear? Quais os valores da negociação? Tem muita informação quente, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Palmeiras. Agora, bora pro vídeo. O negócio entre Palmeiras e Barcelona já está fechado. O atacante fará exames médicos nesta sexta-feira, em Sevilha, na Espanha, e assinará o contrato de forma virtual. O Verdão não precisa esperar Vitor Roque pisar no Brasil para finalizar a negociação, e os documentos já estão sendo preparados.
O contrato terá duração de 5 anos, e o Palmeiras pagará cerca de 25,5 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais, mais bônus. Ou seja, estamos falando de um dos maiores investimentos da história do clube. A chegada de Vitor Roque ao Brasil está prevista para domingo. Ele ainda precisa resolver algumas pendências na Espanha antes de embarcar rumo à capital paulista. E claro, a torcida do Palmeiras já está ansiosa para ver o jogador vestindo a camisa alviverde. Será que vem a apresentação com festa no Allianz Parque? Agora, um ponto muito importante. O Palmeiras precisa correr contra o tempo para inscrever Vitor Roque a tempo da reta final do Paulistão. O clube precisa finalizar toda a documentação no sistema da CBF até esta sexta-feira, quando se encerra a janela de transferências. Mas atenção, mesmo que o registro saia após o fechamento da janela, ele ainda poderá jogar, desde que tudo tenha sido enviado dentro do prazo. Ou seja, se não houver problema na documentação, ele pode ser regularizado e entrar em campo muito em breve. Vitor Roque chega ao Palmeiras depois de uma passagem difícil pelo Barcelona. O atacante teve pouco espaço no time espanhol e marcou apenas 2 gols em 16 partidas. Sem muitas oportunidades, ele foi emprestado ao Real Betis, onde teve um desempenho bem melhor, marcando 7 gols em 33 jogos e sendo o vice-artilheiro da equipe. Agora, no Palmeiras, ele terá a chance de retomar sua melhor fase e brigar por títulos importantes. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Vitor Roque chega para ser titular absoluto do Palmeiras? Ele pode ser o grande nome do time na temporada? Deixe seu comentário aqui embaixo e bora debater. E não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Palmeiras.